Quem faz arte, uma ação do Tailândia Podcast e Portal Conteúdo, trocando ideia com artistas bacanas, producentes, engajados e queridos dessa capital. Hoje eu estou recebendo Juliana Plasmo, amiga de longa data e companheira das artes de Brasília. Bem-vinda, Juliana. Obrigada, Júnior. Uma satisfação enorme para mim esse convite e poder estar aqui conversando com você e falando de mim, falando de você, falando de arte. Isso é muito maravilhoso, porque você, nos últimos anos, se tornou um rosto muito comum pra gente, porque a gente sempre te viu em campanhas publicitárias, em informes publicitários de televisão. De repente, a Juliana estava pipocando em várias questões do audiovisual e se encontrou ali também como uma profissional forte, consolidada e nesse encalço de fazer arte. Teve alguma mudança de chave ou isso foi um processo fluido? Foi um processo fluido, interessante essa pergunta, assim, não tinha imaginado. Foi um processo fluido, acho que o audiovisual é um lugar que é uma vitrine muito boa para um artista. A gente pode, durante longos anos, trabalhar duramente no teatro, mas enquanto você não aparece na TV, o grande público não conhece o seu rosto, não conhece o seu nome, né? Então, essa vitrine, ela vende a gente de uma maneira mais acelerada. Por isso, é muitas vezes o meu foco, porque eu sou uma artista que eu quero expandir, a minha intenção é crescer, eu não quero me manter no mesmo lugar, né? Esse lugar de transição, ele emerge em mim de dentro para fora, né? E a arte ela é uma coisa que transborda. Assim como eu acho que é evolução, o crescimento, o desenvolvimento e tudo isso eu sinto. Tem uma coisa curiosa, né, Juliana? Eu ouço muito e acredito que você ouve também. Geralmente, quando a gente conversa em qualquer situação da vida, apresentando um evento, apresentando um festival, dando uma entrevista, falando, as pessoas costumam dizer bem assim: nossa, você tem uma voz impostada, parece que trabalha com arte. O que às vezes a pessoa não entende é: sim, o nosso instrumento de trabalho ele não para, ele tem que estar bom todo dia, senão a gente não segue fazendo. Como que é isso pra ti? Nossa, Já ouviu coisa parecida? já todo mundo pergunta se eu canto. Você canta? Eu falo, sou atriz, mas você canta? Eles perguntam. Eu gostaria de cantar muito bem, mas não é um lugar de foco que eu tô tendo agora. Mas eu gostaria sim de pegar um violão, sentar e tocar uma música e cantar para alguém ouvir. Sim. Isso é uma coisa que eu tenho desejo. Mas a nossa profissão eu não sei. O tempo, assim, parece que ele pede da gente muitas coisas. Que você consiga produzir também. Eu também quero falar sobre isso. Ótimo. Que você consiga atuar, que você transite entre o cinema, a TV, o teatro, a publicidade e faça isso muito bem. E se relacione com os artistas. Então são muitas atividades que a gente tem que executar e muito bem. E muita gente pensa que a gente faz as coisas ao acaso. Não. A gente monta pequenos estúdios em casa, a gente tem aquela parede que é específica para casting, a gente está pronto para quando nos pedem ou demandam qualquer coisa para seleção. Tá aqui, eu tenho essas fotos, eu tenho um release e tenho esses vídeos. Eu sinto muito isso em você. Eu sinto que quando tem casting, você não fica perdida. Eu vejo muita semelhança no nosso trabalho, porque é assim, você precisa de casting? Tá aqui, a gente facilita o trabalho para produtor, velho. Pois é, a gente é virginiano, É toca aqui. verdade, é verdade. E eu me inspiro muito em você também. Você é uma pessoa que está muito pronta. Né? A gente se conheceu em Samambaia. E quando eu conheci você, eu estava fazendo oficina da Verônica Moreno. Sim, Eu grande tinha atriz de Samambaia. grande atriz. Eu tinha 16 anos. Eu tô com 25 hoje. Eu tô, eu tô com 34. Mas a gente pode editar esse pedaço aí, né? É Então, lindo isso. tem alguns anos que eu conheço o Júnior, então, 17 anos aí, né? Por aí, 18. 2005, 2006, por aí, talvez. Pois é. E o Júnior já tinha voltado do Rio, ele passou uma temporada no Rio, fez figurações em novelas, várias coisas, e isso pra mim era muito grande naquele momento e continua sendo. Mas hoje eu sinto que tá mais próximo, né? Por exemplo, eu Claro. poderia viajar e fazer isso no Rio. Mas naquela época, eu tava com 16 anos, eu tinha começado a fazer oficina teatral. O Júnior já tinha ido pro Rio, morado no Rio, sozinho lá com amigos, feito figuração, trabalhado na TV. Então é um lugar de inspiração. Eu te via com os olhos de inspiração, com Eu certeza, e de fico, admiração. fico muito agradecido. E a gente precisa lembrar que era uma outra Samambaia. Era uma outra Brasília, era uma outra realidade sociocultural. E eu entendia já na época o peso de ter saído dos 18 e ter feito novela. Por mais que fosse figuração, eu já tinha um entendimento de, não, cara, a câmera funciona assim, o nome disso aqui é grua, ó, isso aqui é um traveling.
E foi nesse cenário que a gente se conheceu. E é chão, é tempo, e era uma maneira de tentar fazer arte muito difícil. Fizemos o Periférico 304. Eu ainda não tenho um lugar de fala muito específico a respeito do Periférico. Ele foi uma bomba na minha vida em muitos setores. Foi o primeiro filme de Samambaia, produzido em Samambaia. Ele foi um filme que demorou 5 anos para ser gravado, entre oficinas e gravação e lançamento. E estávamos todos muito cansados, porque não tinha lei de incentivo como hoje, era realmente na garra. Todo mundo do periférico tem algum parente que fez figuração. E nesse cenário, a gente grava com as potências artísticas que a gente tinha, não eram as potências tecnológicas Sim. e de equipamentos. E quando o filme foi lançado, 5 anos depois, no Festival de Cinema de Brasília, foi um lançamento primeiro no IESB, depois do Festival de Cinema, as pessoas que faziam cinema nos elogiavam pela feitura do periférico. Aquilo nunca me desceu bem, porque talvez por uma síndrome de vira-lata, sempre achei assim, não, gente, foi muito difícil fazer. Às vezes dá até vergonha de que vocês vejam, por mais que a gente confie no produto final. E como foi essa experiência pra ti? Pra mim, quando eu falo do não saber o lugar de fala, eu não sou presunçoso a ponto de dizer que foi uma transformação cinematográfica, porque não foi, mas foi uma transformação na vida de muitos vizinhos nossos em Samambaia. Então, nesse ponto dos vizinhos, eu não tenho lugar de fala, eu só sei falar da minha experiência com o periférico. Como é que foi isso pra ti, velho? Para mim foi uma virada de chave, com certeza. E hoje, quando eu converso, por exemplo, com atores hoje, eles têm essa curiosidade de saber como é que funciona um set de gravação e querem, pelo menos, estar ali de alguma maneira. E aí, eu tive essa experiência no Periférico 304, foi com um papel importante que Super. me foi entregue, eu fiquei muito feliz com isso, que foi uma confiança, eu senti, e eu gostei muito da experiência, era uma equipe muito grande, muito É. diversa, De e voluntários. de voluntários. Então foi um trabalho muito manual, muito artesanal e que eu sinto que tinha muita vontade ali, porque quando eu olho para minha vontade de hoje, eu penso, meu Deus, né? É. Quanta vontade, quanto entusiasmo, né? Quanta coragem de fechar uma Coragem. rua, de chamar a polícia e falar, fecha aqui que a gente tá fazendo cinema. O que cinema? Eu posso assinar. Então, gente, a gente está falando tudo isso de um trabalho voluntário, sem receber, que durou quanto tempo? 5 anos? 5 anos para fazer um longa-metragem sem receber, isso completamente voluntário. Então é Foi. muita vontade. É muita vontade. E quando o filme foi lançado, você lembra que a imprensa toda veio atrás? Todo dia tinha uma matéria pro Correio Brasiliense, depois tinha uma chamada na Globo, depois tinha não sei o que lá. A gente se sentiu assim, que vergonha se isso não for bom, meu Deus. Mas era bom dentro das possibilidades que a gente tinha. Para quem atuou, pôde botar a sua veia de atuação não em 10%, não em 20%, a gente realmente deu a porcentagem que o filme necessitava. E quando eu falo que era uma outra samambaia, é porque era uma outra realidade, ainda analógica, ainda se gravava filme em fita mini DV, que é uma mídia muito obsoleta hoje. E foi nesse cenário que a gente se conheceu. Além das reportagens, da gravação do filme, nós éramos adolescentes e também tinha as rodas de violão, e também tinha a cerveja na madrugada. E é muito louco porque a minha cabeça ela meio que embaralha. Eu não lembro até que ponto eu vivi isso, ou eu penso que vivi. Mas teve isso, não teve também? Festinha. Eu tenho vagas lembranças, porque eu acho que não era uma transição do amador para o profissional, era uma transição de jovens de uma comunidade que queriam fazer alguma coisa diferente, Sim, sim. né? Queriam fazer alguma coisa de diferente. Então eu vejo o periférico nesse lugar. Há um salto na nossa relação que eu já revejo você num cenário profissional. Esse ato eu não acompanhei, mas eu acompanhei o resultado desse ato. O que aconteceu nesse tempos depois que eu não vi? Então, passei pelo Ducina de Moraes, a Faculdade Ducina de Moraes. Estive lá, conheci professores que são interessantes, tem nomes muito bons, né? Tem trabalhos muito reconhecidos. Isso foi muito importante para mim. É uma instituição que tem nome e eu gostaria de vincular o meu nome a uma instituição assim, de arte. Fora isso, essas experiências que eu tenho tido no cinema e na TV, a câmera, eu acredito que a câmera ela tem uma simpatia comigo.
Então isso Uhum. foi acontecendo de uma maneira fluida. Eu ia participando dos testes, as produtoras de elenco iam me procurando e eu ia participando, ia sendo aprovada nos testes. O que que você fez para se instrumentalizar? Para você falar, não, se eu vou por esse caminho, o que que eu preciso ter para seguir neste nicho? O que que você fez? Bom, o que eu fiz foi providenciar fotos profissionais, porque com a medida do tempo eu fui notando, bom, se eu não estou participando desse casting, eu não estou sendo aprovada para esse trabalho, onde é que eu estou errando? Gente, eu sou virginiana, eu vou olhar onde é que estão os pontos de falha e vou tentar corrigir os pontos de falha para acertar. Sim. Enfim, e aí vi, as fotos têm que ser profissionais, então fui profissionalizar as fotos. Meu vídeo de apresentação tem que ser um vídeo minimamente com uma qualidade adequada, então fui fazer isso. Eu tenho que falar com as pessoas com segurança. Muitas vezes o ator é o que os produtores de casting, diretores e afins, eles falam, né? Muitas vezes um ator ele pode ser convocado e conseguir um personagem, muitas vezes é pela segurança dele. Às vezes nem foi o melhor teste. Só que esse diretor fala assim: bom, eu tenho confiança de entregar o personagem para essa pessoa, porque essa pessoa está me transmitindo confiança. Isso. Porque é na diversidade que a gente faz o Natora Produções, né? Que a Na gente. tora. É, Na tora. é. E beleza, você começa a fazer trabalhos audiovisuais recorrentes. Você esteve na nossa televisão por muito tempo. Porque você tem uma técnica hoje muito presente para o audiovisual. Quando é que você entendeu assim, essa técnica e esta técnica que eu manterei como um padrão da qualidade do serviço que você emprega? Bom, eu acredito na estética, né? Eu gosto de uma coisa esteticamente organizada. E aí, o que eu busco sempre é essa estética, é ter uma estética que seja harmônica e Uhum. visualmente interessante. Muitas vezes o artista é extremamente criativo, ele é absurdamente gênio no que ele faz, mas às vezes ele é muito caótico em outra área da vida, e isso é muito curioso para mim, porque eu acho que tudo caminha para organização. Por exemplo, se você está na sua casa está desorganizada, esse caos, isso vai te fazer mal, vai te afetar. Então tudo caminha para a organização, né? E aí quando eu vejo, por exemplo, uma foto e vejo que a foto tá harmônica, a gente gosta de ver. Então eu parto desse princípio. O que eu gosto de olhar, qual é a sensação que as cores causam, porque Uhum. isso tem também, né, cromoterapia, se eu não me engano. Total. Faz parte da Então, cromoterapia e também da pesquisa de cor enquanto linguagem semiótica. Se eu vou fazer um teste em que eu serei um pai de família entre 35 e 40 anos, não vai ser com esta regatinha que eu vou fazer o meu casting. Vou lá no meu armário, pegar uma roupa que tenha a ver com este perfil, para que eu possa, já no teste, dar a imagem que o diretor quer. Porque eu acho que esse entendimento são as artes cênicas que nos dão. Esse entendimento semiótico, essa preocupação estética que você coloca. Então, a gente também é munido desses pequenos instrumentos de trabalho que ajudam na nossa performance, né? Isso ajuda muito. Mas você também faz teatro. um dos cursos assim que eu fui fazer curso com o Sérgio Pena. Eu sei que ele estava vindo recorrentemente a Brasília, mas eu queria ir no Rio também, ter essa experiência de ir ao Rio, sabe? Então, em 2019 eu fui pro Rio, passei 3 meses lá no Rio, morando em Humaitá, e aí fiz esse curso do Sérgio Pena, mas o curso durou 3, 4 dias, ele foi super rápido. E aí, isso do Rio, o que, que eu fiz? Eu aproveitei que eu estava no Rio e eu não queria voltar, eu queria tentar algum trabalho lá. E queria ver se aconteceria, de alguma maneira. Então, o que, que eu fiz? Peguei uma lista de produtoras e fui atrás de várias produtoras no Rio de Janeiro. E aí, pasme você. Porque aí, não, alguém vai te receber. Não, não receberam, porque o Rio é um estado que está bem inflado. Todos os artistas têm essa mesma ideia, esse insight. Bom, eu vou juntar um dinheirinho aqui e vou lá no Rio tentar algum trabalho. E em São Paulo. Só que em São Paulo, pelo que parece, tem mais trabalho, né? Mais fluxo de trabalho, Sim, enfim. E aí as produtoras, elas nem recebem os artistas. sim, Eu tive muita dificuldade com isso lá. Surgiu um trabalho, mas aí eu pensei em vir em Brasília, pegar mais roupa, porque tava lá 3 meses com a mesma mala de roupa. E sim. aí nisso o trabalho caiu, nem funcionou. Então, assim, sim, tem essa coisa. Uma das coisas que eu notei é, por exemplo, quando eu cheguei no Rio, eu fui com uma mídia de trabalho. Era um CD. Eu coloquei em um CD, O CD de dados. um CD de dados, várias. Porque eu pensei, como que eu vou entregar? É. Eu preciso entregar um currículo, então eu quero entregar pelo menos um CD. Eu prefiro do que um currículo E era físico. mais fácil de reproduzir. Exatamente. Eu quero mostrar fotos, alguma coisa. Então foi isso que eu fiz.
Mas aí, notando que ainda assim eu não tava conseguindo passar nessa porta, então eu fui pensar, gente, o que que eu tenho que fazer? E aí eu fui fazer cursos. Eu tô fazendo curso agora com a Aquarela Filmes. Uhum. Fiz também curso com a Marina Rigueira. Uou. E aí. E tenho ouvido, né? Não sei, assim, ouvido o que que um artista precisa ter de material. Caramba, mas só de ter a preocupação de o que um artista precisa ter de material já é um diferencial. Quando eu fui morar no Rio aos 18, eu morava de muro com o Projac. A nossa casa dividia o muro com o Projac, mas entre o muro e a entrada do Projac era 20 minutos andando. E a maioria das minhas gravações não foram por minha agência. Eu batia ponto no Projac todo santo dia, às 7h30 da manhã, para ver quem tinha faltado e que era da minha agência para atender os programas. Então eu gravei coisas que eu não admirava já na época. Eu gravei Caceta e Planeta, isso pra mim era morte. Um humor que pra mim não funcionava. E eu lembro de eu dançar uma música com a Maria Paula apresentando. Eu falei, caraca, eu saí de Samambaia pra isso. Mas, na hora, era o lugar da vergonha. Quando Linha Direta é pop hoje, tá, Juliana? Na época era um subproduto que pagava pouquíssimos atores e era mais fácil você botar pra gravar Linha Direta. Era R$ 35 a diária, corrigindo monetariamente eram 100, R$ 120 hoje. Mas não era um lugar que eu falava, galera, hoje eu fui bandido do Linha Direta, hoje eu morri no Linha Direta. Era um lugar bem assim, meu Deus, eu fiz quantas diárias do Linha Direta, isso paga quanto de aluguel? Olha que doido. Então a gente tinha coisas que não tinham a ver com o nosso trabalho. Eu gravei muito América, gravei muito isso, mas foi um outro lado. Não foi o lado do composite, não foi o lado de entregar a mídia. Foi o lado de um outro Brasil também, que era possível figurante ir às 7h30 no Projac e ficar batendo ponto para ver quem faltava. Olha que cilada. O que o Paralamas fala, né, que o Rio de Janeiro é uma cidade de braços abertos, com os punhos fechados, isso é uma realidade absurda. Mas em Samambaia não tinha essa referência. Em Samambaia ninguém tinha feito linha direta. Em Samambaia ninguém tinha feito caceta. A minha virada de chave foi: o que lá no Rio é demérito, aqui é novidade. E vou te dizer, é um modus operandi que eu mantenho até hoje. O artista pode ser vaidoso, pode ser egocêntrico, pode ser tímido em algumas esferas da vida dele, mas o artista quer aparecer. Se nós não quiséssemos aparecer, nós não faríamos arte. Então eu, como atriz, quero aparecer, gosto de aparecer. Isso não me incomoda, pelo contrário. É a minha área de tranquilidade. Sim. Então quando eu faço isso, eu tô em casa, eu me sinto em casa, eu me sinto à vontade. Não sei, eu ganho dopamina, me sinto bem, entende? Sim. Gosto de trabalhar com vídeo, gosto de trabalhar com TV. Se eu tiver uma rotina muito estressante, eu não me estresso, pelo contrário. Parece que é o meu lugar de conforto, assim, eu me sinto tranquila, calma. Quanto mais atividades eu tenho para fazer, mais tranquila eu fico. Olha só, que Então eu legal. gosto de ter coisas para fazer. O que me causa tédio é não ter coisas para fazer, sabe? O que me desconforta é isso. E o ator, a atriz, quando você aparece muito tempo na TV fazendo um determinado tipo de apresentação, de programa, você consegue administrar o que isso compete para outros trabalhos, outros produtos? Eu fui garoto propaganda da Dilma em 2014. E ser um garoto propaganda da Dilma é diferente de ser um garoto propaganda da Jorlan Chevrolet. Com certeza. Porque na Jorlan Chevrolet, você é um ator que está fazendo o papel de quem vai comprar um carro, fazer verão de ofertas, cai aquelas letras, pá, 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 vem aqui na Jorlan, pá, pá, pá. Mas ser garoto propaganda de uma presidente da República me fez ficar 8 meses sem gravar nada. E aí eu pensei na época, ganhei uma bolada, ganhei nada, divide essa bolada em 8 meses, ganhei R$ 200 por mês, sei lá. Entende? Isso também é uma administração que a gente precisa fazer. Eu só não me dei mal na campanha da Dilma. Tive muito orgulho de fazer, foi bem legal. Porque eu estava com a da Jorlan Chevrolet passando regionalmente em Brasília. Então o Brasil só me via na Dilma. E em Brasília me viam tanto na Dilma quanto na Chevrolet. Para os meus parentes eu era riquíssimo. Para os meus vizinhos eu realmente tinha ganhado um apartamento do PT. Porque quando entra na esfera de campanha política, as pessoas esquecem que tem o artifício da arte também. Esse foi o jeito que eu administro. Para eu fazer uma campanha hoje, eu preciso saber quem é o cliente, para saber se eu vou ficar na geladeira depois que a campanha for passar. Você ganhou aí R$ 10.000, mas você ficou 10 meses sem gravar, tu ganhou R$ 1.000 por mês. Que loucura, véi!
Como é que a gente tem que gerenciar isso, Juliana? Pois é, também acho uma loucura, mas ao mesmo tempo, se você não tivesse aceitado essa campanha da Dilma, as pessoas não teriam visto o seu rosto durante todos esses meses que elas viram. E de uma maneira tão forte, né, e tão potente, tão profissional. Porque olha a quantidade de atores que tem no Brasil, porque poderiam ter escolhido qualquer estado, mas essa pessoa foi você. Durante esse período de tempo, você ficou na geladeira, mas foi você o ator escolhido para fazer a campanha da Dilma nesse tempo. Então vale o risco. Na minha opinião, vale, e eu corri esse risco, assim, e eu não me arrependo. Sim. Eu fui a garota propaganda do atual governador Ibanez Rocha, no ano de 2019. Durante 3 meses, eu passava recorrentemente na TV de Brasília, o tempo todo, né, com campanhas. As campanhas eram semanais. Eu sinto que, nesse momento, várias vezes, eu não sou... Não me questionam, não me chamam para castings, porque tem uma associação de rosto. O meu rosto ficou muito associado, né? Isso acontece com a gente. Porque se você toda hora tá vendo, por exemplo, você tá fazendo uma campanha das lojas americanas, toda hora você aparece lá sorrindo, chamando as pessoas, venham para as lojas americanas. As pessoas vão associar o seu rosto às lojas americanas. Eu sinto que acontece isso, mas eu acho que a gente paga esses preços também, né? Acho que faz parte do risco, da escolha, da profissão, né? Sim. Eu já entendi que eu tenho um cara de pessoa bêbada do Detran. Tem campanha com alguém bêbado no volante, chama o Josuel. Aí, lá, Detran, uma vida pode salvar, não sei o que lá. Então, eu entendi. Por quê? Eu tô com 36 anos, eu tenho que também entender a que padrão de comunicação esta pessoa pode representar, pode dar uma representatividade, né? Eu não sou mais o menino que vai fazer malhação, até porque malhação nem existe. Mas quando você entende também isso, você fala, poxa, tá aí, eu tenho que buscar nichos de acordo com as oportunidades que existem, e eu quero estar nessas oportunidades, eu não quero deixá-las passar. E quando a gente vê hoje um jovem cheio de expectativa e vontade, assim, com 20 anos, entrando no teatro, fazendo oficina e querendo desbravar o mundo, você fala, uau! Me dá metade dessa vontade aí, cara! Porque, assim, a nossa vontade, ela continua. Se ela não continuasse, você não teria o portal conteúdo que você tem. Sim. Você tem um portal de cultura que você alimenta diariamente, porque eu sigo ele. Você está fazendo esse podcast, que é um programa extremamente interessante e que requer de você muita energia, criatividade também, seu tempo. O nosso tempo é precioso, você coloca o seu tempo nisso, né? Então, assim, eu vejo que é uma certeza que existe dentro de você, porque se não houvesse essa certeza, com certeza você não estaria dando o seu tempo para o que você está fazendo, né? E não daria margem para o risco, porque o risco faz parte do que a gente se propõe a trabalhar. A gente trabalha com risco o tempo inteiro. A não aprovação no casting, ela existe. Agora eu quero olhar para você, que está nos assistindo. Você está vendo aqui 2 pessoas que trabalham pra caramba com audiovisual. Eu vou lançar para você e vou lançar para Juliana depois essa pedrada. Nós, que lidamos tanto com a vaidade, a gente faz, por ano, uma média de 80 testes para a gente ser aprovado em 8. A gente lida muito bem com a não aprovação. Se tem uma coisa que a gente que faz audiovisual entende, é que não vai ser aprovado. E se a gente não vira uma chave tecnicista, a gente sofre, porque enquanto muitas pessoas, Juliana, recebem 1, 2 nãos ao longo do ano, nosso não é semanal. Toda semana a gente não é aprovado. Mas não ser aprovado é um sinônimo de que a gente está sendo chamado para todos de novo pela confiança com os agentes de elenco. E fala dessa dicotomia, mulher. Todas as vezes que eu recebo um não, eu penso sobre isso. Eu vou lá na minha humildade, me recolho nela e falo assim, você não é vaidosa. Sim. Você é extremamente humilde. Você é tão humilde que amanhã você vai estar inteira e se baterem na sua porta, você vai estar linda no vídeo, sorrindo e falando, olá, eu sou Juliana Plasmo, atriz, tenho 34 anos e eu estou disponível para esse trabalho. E isso, cara, é de emocionar mesmo, porque a gente pensa, meu Deus, o meu instrumento de trabalho sou eu o tempo todo e eu não tenho sequer tempo de dizer para alguém assim, gente, eu nem passei. Não dá. Não dá. Você tem que estar pronto para um outro. E se a gente grava 4 em um ano, fizemos no mínimo 40 testes. Na maioria a gente não passou. E se isso nos transforma, ironicamente, em 2 pessoas que fazem pra caramba, imagina como é isso no mercado global.
O mercado nacional do audiovisual. É uma competitividade absurda, né? Absurda, mas o que me ocorre aqui é que, por exemplo, uma atriz muito conhecida, por exemplo, como Débora Seco, só batem na porta dela quando for um sim, para oferecer o sim. Nós que não somos esses artistas nesse patamar ainda, porque o que a gente busca sempre é o máximo, É um não é? reconhecimento. É o reconhecimento. A gente, muitas vezes, não, ainda é essa competição, né? Ó, tem uma vaga de trabalho aqui, tem 20 atores que eu vou apresentar. Se você for o escolhido, o trabalho é seu. A gente passa por isso, mas, por exemplo, uma Débora Seco, não. Quando batem na porta dela, é para perguntar, você quer o trabalho? Se ela não quiser, batem na porta de um outro ator que Que também seja é célebre. que também é célebre e já é o sim. Então, assim, nós estamos agora, nesse momento, nessa corrida, correndo aí nessa avenida, para a gente estar nesse lugar, de toda vez que baterem na nossa porta, você perguntar, eu tenho o seu sim? Aí eu acho que vira o lugar, entende? Quando um jornalista sai da faculdade de jornalismo, ele recebe uma média de R$ 10 o segundo do seu ofício. Como assim, Josuel? R$ 10 o segundo numa campanha publicitária, por exemplo. Calcula. R$ 10 o segundo, uma campanha de 30 segundos, é muito dinheiro? É um dinheiro digno para aquilo que se vai passar. Quando você começa a fazer pós ou tem mais experiência em vídeo, é o tempo de vídeo que aumenta o teu valor de mercado. Então, por muito tempo, o meu valor de mercado era R$ 12 o segundo. Para aumentar R$ 2 o meu segundo, eu precisei ficar 1 ano e meio na Globo. Para aumentar R$ 2 o segundo. Mas quando eu chego para o produtor e falo, cara, por menos de 3.500 eu não posso sair de casa. Não é que eu sou metido. É que se eu demorei tanto tempo para somar R$ 2, se eu fizer qualquer figuração de 800, nunca mais vão me pagar o valor que eu me proponho. E aí a gente também tem que ter uma matemática financeira para lidar. Negociei agora um cachê com a Globo do Rio para fazer a minissérie Justiça. Não me chamaram de Ceilândia, foi gravada aqui. Quem me chamou foi Projac, pelo meu cadastro lá. E falaram, qual é o valor do seu agente? Qual é o telefone do seu agente? Que a gente vai negociar com eles. Eu pensei, que? Eles me dão um valor X. O agente vai crescer 20% no valor. Para ele ficar com os 20% e eu ganhar o mesmo, negocia comigo. Para que eu vou deixar ele aumentar se o aumento vai ser só a comissão? Pode negociar comigo. Então, essa expertise eu tenho. Como é que você lida com isso? Como é que você distribui esse agenciamento? Tá. Os agenciamentos de Brasília eu ainda tô fazendo, porque eu conheço todas as produtoras. Eu não posso falar todas, porque vai que surge uma produtora nova, super engajada aí, e eu não conheço, né? Eu conheço algumas produtoras de Brasília e que eu tenho boas relações com elas, graças a Deus. Relações oriundas de bom trabalho que você executou. Exatamente. A gente tá falando disso. Quando a gente fala de boa relação, a gente não tá falando só de puxar saco, gente. Tá falando de ter uma boa relação, uma relação honesta, de respeito, né? E uma relação de trabalho. Sim. Você está me contratando e eu estou executando o trabalho, entregando o que você pede, ou mais do que você pede, ou melhor do que você pede. Sim. Então, assim, em Brasília eu ainda tenho feito isso. Mas eu tô pedindo e buscando o assessoramento de alguém para esses trabalhos maiores. Sim. Porque, por exemplo, Júnior, eu acho que tem agentes, empresários, que eles acessam trabalhos que nós, como atores, nem ficamos sabendo. Nem sabemos como chegar no casting. Exatamente. Essas séries enormes que estão acontecendo, da Netflix, né? Vários trabalhos em séries, vários trabalhos em novelas, em filmes, em longas metragens muito bons e que os cachês são razoáveis, Sim. que nós gostaríamos de receber. Então eu acho que esses trabalhos, eles são interessantes que nós tenhamos um empresário ou um agente que possa, uma agência. Só para disponibilizar a possibilidade de vaga no casting, né? Para você acessar o trabalho. Um amigo meu fez Pantanal, ele gravou em agosto. Uma cena da primeira fase de Pantanal. Mas ele falou isso, que se não fossem os agentes específicos que levavam ao cast do Pantanal, talvez ele não teria feito Pantanal, né? Você fez um filme, Guerrilheiro e o Pastor. Como é que foi essa experiência? Eu acho, e pelo que acompanho nas tuas redes, foi um movimento muito importante. O José Eduardo Belmonte, ele é o diretor de Carcereiros, essa série que passou na Globo. Então, para mim, foi uma emoção muito grande, assim, estar lá, né? Foi aqui quem fez a produção de elenco foi a Guinada, em Brasília. Lembro. Guinada Produções. E eles me chamaram, eles tinham me chamado, na verdade, para uma personagem que eu até me perguntaram se eu cantava. E aí, eu não cantando, né? Assim, belamente, não peguei um personagem que cantava. Aí fiz outro teste, aí passei para outra personagem. Fiz o teste de uma empregada.
Aí não me escolheram para empregada, escolheram uma atriz branca para empregada e eu fiquei como a personagem Marilene, que é uma evangélica, que ela ficava escutando lá as falas do pastor na igreja e a minha personagem ela era a sobrinha do Similião, Aurélio, Sim, ator aqui de Brasília. ator de Brasília, isso. Marilene era da família do Similião e eles estavam lá assistindo ao pastor, né? E o Similião, ele participou da ele estava na época da ditadura junto com o pastor. E aí lá eles se encontram novamente, né? Na igreja, em um outro momento, assim, outro ambiente. E aí tem um sentimento ali, o próprio espectador sente isso, que esse é um encontro interessante. Entendi. Então tem um quê interessante aí, sabe? E gravar nesse contexto, como é que foi pra ti? Sabe o que eu achei? Que o José Eduardo Belmonte foi muito tranquilo, ele é um diretor muito tranquilo, e isso para mim foi curioso, né? Porque as experiências que eu tive, por exemplo, a Verônica Moreno, ela era uma diretora de teatro antiga, que ela pegava as coisas e jogava nos atores. E Né? não disse. Mas era uma querida, a gente brinca assim, mas era uma querida. Era uma querida, mas é porque tem diretor que faz isso, a gente não leva isso a mal, é uma dinâmica de trabalho de cada diretor. O José Eduardo Belmonte, ele sentou lá no final e às vezes ele não dirigiu a cena, ele não veio e explicou o que a gente tinha que fazer. Você vai levantar nessa hora. A gente tinha os textos, cada um tinha o seu texto e tinha lido o briefing da cena, né? Sim. Mas ele sentou lá na primeira vez e deixou acontecer, para ele ver o que aconteceria. Eu achei super curioso isso. Sim, total. Pra quem é Stanislavskiano é a morte. Assim, Deus, me ajuda, me tira daqui. Você tá num set cheio de câmeras, cheio de profissionais do cinema. Geralmente eles estão todos de preto, muito profissionais, os meninos, todos muito antenados. E assim, e tá nesse lugar, é como se ele sentasse e falasse assim: agora é a vez de vocês, a gente tá aqui trabalhando. Olha, mas que outra eu visão. senti da maneira assim que ele trabalhou, uma maneira tão gentil, tão incrível de trabalhar, porque ele sabe que o artista, ele tem uma formação diferente do que um profissional de cinema. Sim. Então ele sentou lá na cadeira dele como diretor e é como se ele falasse, eu senti ele falando isso, é como se ele falasse assim: agora é a vez de vocês, esse é o palco de vocês. Então ele deixou a gente fazer para ver como era. É uma experiência terrivelmente positiva, porque te coloca pra jogo. Eu fiquei Total. impressionada, eu achei assim incrível. Onde a gente vai ver o filme? O filme está no Liberty Mall e no Cine Brasília, em Brasília nesse momento, e em alguns outros estados do Brasil. Então ainda dá tempo de você correr e assistir. Perfeito. Você falou aí da não direção, ou da direção dentro dessa linha conceitual. No Justiça agora foi igual. Eu cheguei querendo que me marcassem. Já tinha um X no chão. Eu era um repórter, me entregaram um microfone e picolé na mão. O diretor falou bem assim: Josué, só passa pra gente ver o áudio. E eu passei como se fosse um repórter. Eu tava anunciando a morte de um personagem e que a esposa dele não queria me dar entrevista. Eu fiz, mas eu escutei o meu coração batendo pelo peito. E eu falei: não tá bom não. Não tá bom não, porque se eu tô escutando meu coração é porque eu tô nervoso. Gravei. E aí, na hora, eu falei assim, uai, ninguém vai me dirigir. Ele falou, tá ok, pega o microfone do Josué, obrigado. Eu fiquei assim, gente, eu nem brilhei. eu, nem, eu nem tive oportunidade de mostrar meu talento. Mas foi. Aí eu saí de lá me sentindo péssimo ator. E perguntei pra um amigo meu lá da TV. Falei, cara, aconteceu isso. Ele falou que ótimo, porque é uma gravação que não é no Rio. Tá todo mundo sem tempo de nada. Se o ator entrega de primeira, pro diretor tá bom. Ah, então às vezes foi isso. Aí eu nem anunciei que eu fiz, que eu tenho medo de cortarem a cena. Porque novela é assim, né? Ah, Tu não sabe se vai passar. Aí tá lá, gravou. O cachê eu recebi. Que bom trocar essa ideia contigo, velho. Eu acho que a admiração ela existe. A gente sempre troca ideia quando se encontra nos castings. A gente só se encontra em casting nessa vida ou em estúdio. Ou só fala de trabalho. Ele me procura, manda uma mensagem pelo WhatsApp para alguma questão muito pontual sobre trabalho, eu faço a mesma coisa. É verdade, é verdade. Entrevista, alguma coisa nesse sentido. Mas eu hoje te admiro muito, já te admirava antes, já te admirava na época da Paixão do Cristo Negro, do Periférico 304. Então, à toa que você está aqui fazendo o seu exercício de profissão até hoje. E o convite aqui, ele partiu por isso. Eu sabia que seria legal o público entender um pouquinho mais de Juliana Plasmo. Te agradeço muito de ter vindo aqui no Quem Faz Arte. Cara, tamo junto nessa. Nossa, eu queria te agradecer muito. Falar que você é um artista extremamente eclético. Você é um leque assim de oportunidades, né? Nesse sentido artístico. Você produz, você dirige também, se autodirige, se autoproduz, né?
é muito criativo, criando sites, criando blogs, interagindo com o Brasil, porque o seu site ele trabalha com arte do Brasil, né? Hoje, depois da pandemia, o Portal Conteúdo virou uma referência para quem é de fora para divulgar em Brasília. Olha que ironia da vida, né? Mas eu fico muito grato, de verdade. Poxa, espero que tenha sido legal para ti também, de coração. Fico muito feliz com o convite. Para mim é sempre uma felicidade muito grande participar de todas as coisas que você imagina aí na sua cabeça, criativa. Pois valeu demais. E esse foi o Quem Faz Arte de hoje com Juliana Plasmo, essa criadora das artes de Brasília, mais que atriz, artista atuante do Distrito Federal, do Brasil e de quem quer que tenha este talento e esta operacionalidade artística em seus castings e produções. Muito obrigado, minha amiga, de verdade. Obrigada eu. Abraço enorme para todo mundo aí que assistir e para o Júnior também. É isso aí. Tailândia Podcast e Portal Conteúdo apresentaram Quem Faz Arte.